Continuidade, é importante ressaltar que, a partir da Revolução Industrial, aumentaram os problemas na gestão das organizações, porque, com a grande demanda das empresas, das indústrias, as problemáticas elas vieram à tona. Além do que, as diferentes componentes dentro de uma organização são sistemas autônomos, com objetivos e gestão próprios. Isto no que diz respeito à questão de indústrias, empresas, negócios, vai ser necessário trabalhar muito a questão da gestão, uma gestão a qual seja capacitada justamente para estar trabalhando naquela determinada área. Além do que, é importante frisar que os objetivos cruzam-se e o que pode ser melhor para uns pode ser prejudicial para outros. O que isso quer dizer? Na questão da tomada de decisões, isso tudo deve ser analisado sistematicamente, favorecendo a empresa. Isto deve-se tomar decisões as quais possa contribuir e não causar nenhum impacto nesta determinada empresa. Além do que, é importante ressaltar que a pesquisa operacional ela é uma ferramenta de suma relevância para a questão de organizações, também sobre a questão de estratégias e assim sucessivamente, pois a mesma ela vai visar o crescimento e a maximização dos resultados de diferentes processos administrativos. Por isso, a mesma ela deve ser pensada, analisada e colocada em prática de uma forma cuidadosa para que isso possa resultar pontos positivos. A respeito do problema. O problema, como gerir para obter uma melhor eficácia dentro de toda a organização. Sabe-se muito bem que quanto maior a empresa, maior a questão das problemáticas, pois os gestores eles terão que lidar com diversas situações as quais possam ser fáceis, difíceis ou até um grau mais elevado. Diante disso, é necessário avaliar as melhores decisões para que sejam tomadas as atitudes certas de forma estratégica para beneficiar toda a organização. Outro critério a ser discutido diante dessa nossa conversa é a respeito do surgimento da PO, da pesquisa operacional. Quando é que surgiu a PO, pesquisa operacional? A origem da PO, como ciência, é atribuído à coordenação das operações militares durante a Segunda Guerra Mundial, quando os líderes militares solicitaram que os cientistas estudassem problemas como posicionamento de radares, armazenamento de munições e transporte de tropa. Ou seja, a pesquisa operacional ela teve o seu ponto de partida na questão da Revolução Industrial, onde apareceu várias empresas, indústrias, as quais, com o decorrer do tempo, foi surgindo a questão das problemáticas, né? E então era necessário determinadas soluções eficazes justamente para o melhor funcionamento. Mas teve o seu surgimento principal na Segunda Guerra Mundial, quando os líderes militares perceberam algumas problemáticas as quais deveriam ser solucionadas imediatamente para não causar nenhum prejuízo. Então, neste caso, a questão da Revolução Industrial foi justamente por conta do crescimento das organizações. Quanto mais indústrias, maior a complexidade dos problemas. No entanto, o seu surgimento primordial da pesquisa operacional deu-se com a Segunda Guerra Mundial. O que é pesquisa operacional? A pesquisa operacional é um processo que está totalmente voltado para a tomada de decisões dentro de uma empresa, a qual deve ser analisada por gestores comprometidos, capacitados, justamente para que haja soluções em equipe, estratégias diferenciadas,
planejamentos eficazes, justamente visando o bom andamento dos resultados da organização como um todo, beneficiando de forma gradativa e positiva aquela determinada instituição. Além do que, a pesquisa operacional, ela é uma ciência totalmente voltada para a solução de problemas, pois o próprio nome já diz, pesquisa. Para que você encontre uma determinada situação ou analise um determinado fato, é necessário que você realize uma pesquisa. Neste caso, a pesquisa operacional, a PO, ela é conhecida justamente voltada para a questão de solução de problemas reais, focando a tomada de decisões eficazes, as quais façam total diferença na aplicação de estratégias para solucionar determinados casos. O que é pesquisa operacional? Pesquisa é o estudo das operações, são o quê? As atividades. Pesquisa das operações, atividades de uma organização. Ou seja, esta organização ela está voltada para a organização de uma determinada empresa, de um determinado negócio e assim sucessivamente. É algo de suma relevância para qualquer pessoa a qual deseja aplicar. Aqui no Brasil, algumas empresas utilizam este processo, a pesquisa operacional. No entanto, a demanda acontece de uma forma mais alta em países estrangeiros, Estados Unidos, ao qual detém uma das maiores potências. Outro caso diz respeito sobre a natureza da PO. Neste caso, a natureza consiste na seguinte situação: é uma abordagem científica na tomada de decisões. É um conjunto de métodos e modelos matemáticos aplicados à resolução de complexos problemas nas operações, atividades de uma determinada organização. Ou seja, é necessário analisar a questão de problemas os quais possam ser resolvidos por meio de tomadas de decisões eficazes, proporcionando algo positivo para determinada empresa. Além do que, a APO ela busca uma solução ótima. O que significa uma solução ótima? Significa que, dentre determinadas situações, determinadas soluções as quais se tenha, o gestor ele deverá escolher a melhor solução possível para estar colocando em prática, para que a mesma seja implantada de uma forma eficaz. Sabe-se muito bem da grande relevância da pesquisa operacional. Justamente, ela foi criada como uma ferramenta para auxiliar grandes empresas, até pequenas empresas, na tomada de decisões. Decisões as quais possam ser assertivas, principalmente no contexto empresarial. E uma das razões que fazem com que a pesquisa operacional seja tão importante para diversos tipos de negócios. Então, faz-se necessário analisar muito bem a respeito dos diferentes processos administrativos com a definição de metas, estratégias, produção e logística para o melhor resultado possível dessa determinada empresa. Impacto da PO. A PO tem provocado um significativo impacto na gestão e administração de empresas em diferentes organizações. Impacto este positivo. Por que positivo? Por conta que, se um gestor qualificado, capacitado para aquela determinada área, souber utilizar da melhor forma possível um determinado elemento, uma determinada solução de uma forma eficaz, isso resultará em pontos positivos para a empresa. No entanto, deve-se ter uma certa cautela, pois diante de uma determinada pesquisa, você vai encontrar o quê? Várias soluções. A questão é
selecionar a melhor solução para resolver determinada problemática. Isso é de suma relevância. Não é escolher qualquer solução, é escolher a solução. Solução esta que vai fazer total diferença na empresa, resultando em pontos positivos para aquele determinado problema. Além do que, com o desenvolvimento da informática nas últimas décadas, a PO tem sido estendida a numerosas organizações. Sabe-se muito bem que um dos elementos os quais contribuiu muito para o progresso do mundo, para a questão da globalização mundial, foi o quê? A informática, a tecnologia. A tecnologia ela veio muito para agregar, principalmente com as grandes empresas, as quais precisavam deste meio tecnológico justamente para a questão da organização. Então, faz-se necessário fazer uma análise sistemática, saber utilizar os métodos mais favoráveis justamente para estar agregando positivamente com a determinada empresa, o determinado negócio. E a tecnologia foi um dos fatores os quais contribuiu para a pesquisa operacional. Além do que, como já foi discutido, como eu já relatei, a questão não basta ter todos esses aparatos, esses meios tecnológicos. Deve-se também ter um bom gestor. Pois, se uma determinada empresa não tem um bom gestor, aquele problema ele vai se agravar e vai resultar em algo totalmente negativo para determinada empresa. Então, faz-se necessário analisar vários fatores estes os quais possam contribuir positivamente para a empresa. Além do que, outro ponto primordial é que a PO é a ciência da administração, denominada ciência da administração, justamente por conta que a sua utilização e implementação tem sido estendida a business, que é a questão dos negócios, tanto pequenos quanto grandes negócios, os quais contribuem de uma forma positiva para a nossa sociedade, a questão da economia, indústria militar, engenharia civil, governos. Os governos, eles utilizam muito a questão da pesquisa operacional, principalmente por conta dos grandes problemas gerados em qualquer área administrativa. Então, em qualquer área administrativa, deve-se estar adotando a pesquisa operacional justamente para poder agregar positivamente. Hospitais também e etc. Então, neste caso, a pesquisa operacional ela vai muito mais além do que apenas uma simples administração. Ela está conectada a vários fatores, os quais devem estar voltados para uma boa gestão, a saber administrar a tecnologia de forma eficiente e escolher a melhor solução para resolver qualquer problemática, seja essa problemática simples ou seja essa problemática complexa, a qual foi discutida a respeito que o processo de decisão pode ter duas abordagens, que é a qualitativa. A qualitativa está voltada para um problema simples. E a quantitativa já está voltada para um problema mais complexo. Então, para isso, é necessário ter um gestor capacitado, qualificado para estar agregando e contribuindo para o avanço e o progresso da empresa.